se inteirar, esse a gente está fazendo um estudo, assim, a pessoa fala palestra, mas na verdade assim, um bate-papo sobre partes do Livro dos Espíritos, tá? O Livro dos Espíritos é um livro espírita, porém é um livro que fala sobre nós, já que somos espíritos, né? Encarnados, ou seja, então todo mundo tem essa consciência. Então eu digo que estudar o Livro dos Espíritos e ler o Livro dos Espíritos é tentar entender um pouquinho da gente mesmo, né? Então não é entender nada de outro. Estudar o Livro dos Espíritos é como eu funciono, é entender como que eu funciono. Por que é assim? Por que funciona assim? Então a gente vem estudando isso gradativamente, tá? E hoje a gente vai falar a última vez, quem estava aqui na última que eu fiz, a gente falou sobre perispírito, lembra? A luz, é o espírito, aquele corpo perispiritual que liga nós, enquanto luz, nessa experiência de carne terrena. Então existe um corpo perispiritual, que é esse que a gente, só relembrando, é esse que a gente tem ele por muito tempo ainda, nessa sequência evolutiva, que a gente tem agora e tem quando passar para o outro lado. Vai continuar tendo, vai continuar sendo vida, vai continuar normal, tendo vida normal, certo? Então, vamos ver hoje os diferentes ordens dos espíritos. Só um pouquinho, essa luzinha aí. Te atrapalha? Não. Porque ele ficou muito mais instável. Então. Estou para fazer um teste aqui. Nós estamos falando sobre a vida dos espíritos enquanto espírito, fora desse corpo. Como funciona, como é que funciona a vida espiritual, como que a gente classifica, do que ele é feito, esse perispírito, numa outra dimensão. É como se eu pedisse a vocês para fechar os olhos e imaginar fora daqui. Todo mundo já fez isso, né? Tipo assim, preciso relaxar um pouco. Fecha os olhos. Imagina sentado num lugar gostoso que você gosta, não é assim? Vai meditar, relaxar, não é assim? E aí o que a gente faz? A gente começa a respirar, relaxar, para sentir o outro lugar. Se a gente fizer isso com consciência de que a gente é espírito, vivenciando dentro de uma forma carnal, se a gente fizer isso como exercício, a gente sai efetivamente do corpo e vai naquele lugar. Então, isso é que a gente precisa aprender, que a gente tem muita capacidade, muito poder, enquanto espírito. Não vou dizer enquanto carne, a gente vai continuar andando de passinho em passinho ainda, porque é pesado, né? E hoje nós vamos falar, então, das diferentes ordens de espírito. O que é isso? Como é que a gente classifica? São todos iguais, os espíritos? Não. O que vocês acham? Por que vocês acham que não? Porque depende do grau de evolução de cada um deles, né? Porque depende da evolução de cada um. E vocês acham que a gente está falando deles, espíritos? Como assim? Deles, outra dimensão, sem a carne. Ou nós estamos falando de todos. Eu estou falando a diferente ordem dos espíritos, que foi uma pergunta, um questionamento que Allan Kardec fez para saber, curiosidade de como funciona quando eu estou sem o corpo. Mas, uma vez que hoje, não mais em 1857, foi escrito o livro, que lá eu separava, eu estou aqui, quero saber como funciona lá. Sim, hoje eu já tenho consciência que eu sou o que estava lá, que agora estou aqui e daqui a pouco eu estou lá de volta, certo? Então, quando eu falo diferentes ordens dos espíritos, ou classifico, eu estou classificando só eles, todos nós. Então, a diferença que eu falo sempre da leitura é: lê agora, raciocina com o que você já
conhece agora. Então, quando a gente fala dos espíritos, eu estou falando de todos. Uma vez que eu sou espírito agora, vou continuar sendo eternamente. Eternamente. Simples assim. Aí a pergunta que fizeram que Allan Kardec fez, então, a espiritualidade é: os espíritos são iguais? Ou há entre eles alguma hierarquia? Sempre perguntando daquele que estava sem corpo. A espiritualidade responde: são de diferentes ordens, conforme o grau de evolução de cada um que tem alcançado. Aí eu pergunto: e para nós? É diferente? As ordens? Aquele é mais assim, mais bondoso, aquele tem mais sabedoria, aquele é mais paciencioso, aquele é mais raivoso. A gente não fala isso do nosso amigo, nosso parente, nosso vizinho. A gente não fala isso? A mesma coisa. Então, quando a gente estuda isso, não é para entender o que acontece lá, é para entender o que acontece em toda parte. Porque é uma questão apenas de que eu não enxergo com esses olhos, essas dimensões. Mas eu tenho que ter a consciência, eu tenho que saber, entende? Saber aquele sentido de dizer, eu sei que é assim, eu sinto que é assim. Então, assim, essa pergunta era para aquele outro lado. Porém, hoje, depois de mais de 100 anos, subentende-se que nós que estivemos lá atrás questionando, já aprendemos um pouquinho mais, já estamos na escola, na sala, um pouquinho mais adiantado, já temos que ter a obrigação de interpretar diferente e entender, incluindo a gente agora, não mais separado, né? As ordens ou graus de perfeição, então, deles, são em número determinado, tipo, esse está no primeiro, esse está no segundo degrau, esse está no terceiro, é determinado isso? O que você pensa quando eu pergunto? Não pensa nos espíritos, não. Em quem está desencarnado. Pensa na gente, que somos espíritos. Essa ordem é bem assim, catalogada? Não é. É tão sutil, né, gente? Entre um e outro, é tão sutil que não dá para classificar. Até que o Kardec tentou, porque ele é pesquisador, ele precisava entender para poder escrever, dizer, ó, é assim, se ele for um pouquinho menos moral, ele vai entrar nessa ordem, nessa categoria, mas é muito sutil, não dá para dizer você está na primeira ordem, você está na segunda, você está lá embaixo, no degrau de baixo, não dá para saber, é muito sutil, né? Então eles falam, são ilimitados em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas, como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas, tipo uma divisão ainda ter mais subdivisões, ou restringidas. Tipo, eu estou aqui, passo rapidamente para cá, certo? Ou eu estou aqui, aí hoje eu aprendo a ter um pouquinho nessa encarnação, um pouco de paciência, na outra encarnação eu aprendo a ter menos medo, na outra encarnação eu vou ir de passinho em passinho. Então eu estou melhorando gradativamente a minha categoria? Sim. Agora, eu venho e digo, não, vou meter a pau já, porque eu não estou afim de ficar muito devagar. É porque é de cada um. De cada um. Aí o que ele faz? Ele passa aquelas provas e a gente reconhece a pessoa e fala, poxa, tal pessoa suporta bem as coisas, tem paciência, é resignada, a gente até admira, porque às vezes a gente fala, não gostaria de ser assim, né? Mas aí você vê que a pessoa não faz com esforço, assim, sabe? Contrariado. Não, ele faz natural. São pessoas que ou já estavam preparadas, fez passinho a passinho e agora ele já está no outro, ou veio com essa proposta e já preparado para suportar as dificuldades, as mazelas da vida, e ele dá um passo desse, em vez de dar passinho, ele dá um passo maior. Pode? Claro que pode. Depende de quem? Do espírito que somos nós. Então, quando a gente vai falar do espírito, sempre lembrando que podemos
somos nós mesmos. Todavia, considerando os caracteres gerais do espírito, elas podem reduzir-se a 3 principais. Para facilitar o estudo, o entendimento, ele falou, vou chamar isso em 3 só. Primeiro, segundo, terceiro. Né? Sabe assim, aquela coisa assim, ou muito bom, ou mais ou menos, né? Não tem aquelas carinhas né, que se faz assim? Ele fez mais ou menos isso para facilitar. Vamos falar que seria em 3. Primeira ordem, são os que já atingiram a perfeição. Se a gente for perguntar aqui, a gente já sabe alguns nomes, não digo que já estão perfeitos, mas que já estão mais puros, com certeza. Né? Alguns nomes de grandes avatares, de grandes pessoas que já conseguem passar por essa fase dessa escola sem dor. Passa com as dificuldades sem sofrimento, porque isso para ele passa a ser apenas exercício. Porque o importante, ele sabe que ele é eterno, então ele não se apega, não sofre. Tem as dificuldades? Às vezes muito mais. A gente olha, né? Dizer assim, como que a pessoa suporta calado? Para ele não faz diferença, porque ele não dá o tamanho que a gente dá. Ai, perdi meu carro, porque não sei o quê, porque detonou, deu perda total. Você fica lá. Tem gente que se mata. Certo? Tem gente que fica apenas desesperado. Tem gente que vira e fala, tá todo mundo vivo, então tá certo, eu compro outro depois. Entende, gente? A situação é a mesma, mas como o espírito vivencia aquilo que é diferente. E por quê? Porque ele tem mais sorte na vida. Não, meu filho. É porque ele sabe lidar com a dor. Ele sabe, a dor para ele não causa sofrimento. É apenas um exercício, é apenas uma lição. E lição é sempre ruim. Que digam os meninos aí que estão na fase escolar. Lição é sempre lição. Né? É sempre chato. Mas você tem que saber que a lição tem começo, meio e fim. A lição, ela vem, dói, você vai para desenvolver, respira, porque é pesado, só que você vê um final, depois de resolver. Aí você olha e fala, nossa, aprendi. Ai, que legal. Então, nada mais é do que isso, né? E aí, ó, ele fala a segunda ordem. Lembrando, não existem só esses 3. Nós estamos apenas pegando um montão, pondo assim, na primeira ordem, um montão do espírito põe na segunda e um montão põe na última, tá? Mas dentro desse montão tem um monte de subníveis, tá? Não dá para dizer você está em tal ou eu estou em tal. Quem se tocou do que eu postei, que eu fiz as perguntas. Você se classifica como? Você está onde? Quando eu pergunto, eu digo a nós, espíritos. Estamos onde? Aonde eu quero estar? Né? A segunda ordem é os que chegaram ao meio da escala. Tem um desejo de fazer o bem. Tem desejo. Ninguém fala o que faz. Tem aquela coisa natural de ímpeto, de quando vê uma coisa errada, não gosta. Já entende que faz mal, incomoda. Eu não faço bem ainda, porque eu não sei. Por N motivos. Porque eu não sei, porque eu não desenvolvi, porque eu não aprendi, porque eu tenho ainda receio, porque eu tenho medo de me magoarem, enfim, eu não faço bem, tá? Mas já me incomoda o mal, né? Então, esse é o segunda ordem, meio de caminho. O terceiro, os que ainda se acham na parte inferior da escala, que são, chama-se espíritos imperfeitos. Eu diria que são imperfeitos ainda, porque nada é eterno, né, gente? A gente não pode virar, você é imperfeito, tu vai para o inferno. Isso não existe, a gente sabe disso. Existe aquele que está ainda imperfeito, dependendo da relatividade, é relativo, né? Porque é imperfeito em função do outro que está mais na frente, mas se ele está quanto mais pior ainda, então ele está muito imperfeito, então é relativo, né?
A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más lhe retardam o progresso. É essa que caracteriza o terceiro, né? E aí? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Os espíritos de segunda ordem, olha que interessante que fizeram pergunta para ele na sequência. Perguntaram, ele respondeu primeiro, segundo, terceiro, e o espírito falou, ó, vamos fazer o seguinte, vamos catalogar em 3 para não ficar difícil. Aí Kardec perguntou, os espíritos da segunda ordem, que desejam apenas o bem, têm o poder de praticá-lo? Por quê? Porque provavelmente, no grupo onde se perguntavam, já falaram, bom, acho que a gente se encaixa nesse segundo, então vamos perguntar mais sobre o segundo que nos interessa. Olha para vocês verem como que a gente é. A gente acha o nosso ponto, aonde a gente tem afinidade. Prestem atenção, numa leitura, o que ele lê, talvez não tenha afinidade, mas o outro cara me mostra um livro, eu tenho uma afinidade com aquilo, porque é o meu momento, então eu vou me interessar. É a mesma coisa aqui. Aí eles falam, esse de segunda ordem, que tem que deseja o bem, eles podem praticar, eles têm o poder para praticar o bem? Eles falam, cada um deles dispõe desse poder, ou seja, todos, até os imperfeitos têm esse poder, de acordo com o grau de perfeição a que se chegou, o tanto que quis desenvolver esse bem. Assim, uns possuem a ciência, que é o conhecimento, outros a sabedoria, outros a bondade, todos, porém, ainda têm que sofrer provas. E aí eu pus em azul, sofrer, que é a palavra que está no livro dos Espíritos. Eu não concordo, porque todos têm que sofrer, essa palavra não é o sofrimento da vida, tem que sofrer. Sabe o que a igreja falava assim pra gente? Você tem que ser isso, você tem que sofrer, você tem que ter medo. Não, tudo errado. Não é esse sofrimento. É o sofrer de passar pela lição. Porque passar pela lição dói. Qualquer seja. Dói qualquer lição que você tenha que aprender. Porque se você está numa situação onde tem próximo de você pessoas que não sabem lidar com a raiva e vive explodindo, e você é uma pessoa mais tranquila, mas perto dessas pessoas raivosas, você tem vontade de torcer o pescoço também. E aí, é o sofrimento, é esse. Você ter consciência que também tem raiva, que tem vontade de torcer o pescocinho do camarada do seu lado, nem ignorar, falar, não, eu sou boazinha. Não, eu tenho raiva também, tenho vontade de torcer o pescoço, mas eu não vou torcer o pescoço. Porque a minha proposta é aprender a ter paciência. Então, o que acontece? A lição é paciência, dá-lhe problema para você ter paciência. E é engraçado que a gente pede, oh Deus, nas orações, nas preces, me ensina a ser paciencioso. Aí você termina de fazer a prece, levanta, vai para a sala, alguma coisa te irrita. E você não percebeu que a lição veio a cavalo, rapidinho, para ver se você... Como é que você vai se comportar? Entende? Então eu falo isso da raiva, mas pode ser qualquer coisa, qualquer sentimento. Né? De alienação, de medo, do que for. Né? Qualquer sentimento. Então esse sofrer não é ser abatido, não é isso. O sofrer é aquela questão, você tem que fazer a missão. Não é castigo, né? Isso. Não é castigo. Não é esse sofrimento, não, porque você está me castigando, não. Castigando. Não, é o sofrimento, que eu acho que não é essa palavra, sofrer. É exercitar as provas. É dar conta das provas. Porque prova na escola é isso. Não é porque o professor te odeia. É porque ele não tem alternativa. Ele precisa saber o quanto você já aprendeu. De que jeito que faz? Dá-lhe prova. Olá, boa noite. Para ver se você aprendeu, ele faz como? Ele dá prova. Não é só isso. Na hora que o bicho pegar, você fala, respira, fala, é a tal da prova. Respira, conta até 12, não é assim que fala? Não é 10, é 12. Para perceber o que é que aquilo está fazendo com você. Não é com o outro, não. Ah, mas o outro! Para de falar do outro.
O outro é problema dele, ele que vai ter que se aprender a viver. Mas você, aprendendo, você vai buscar dentro de você aquela paz que você gosta, que só você pode lhe dar. Ninguém mais. Viu? Ninguém mais. Então, esse sofrer não é sofrimento, e sim um exercício. Aí eu achei na internet, num blog, Eureka, não sei se vocês conhecem, eu adoro ler aquele blog, né? Vocês são psicólogos, devem conhecer. Aí eu li lá sobre essa questão de aprendizado, de coerência, né? Porque tudo que a gente falou aqui, dos espíritos, é o quê? É eu conhecer sempre como funciona. Mas não é como funciona o espírito do lado de lá. Gente, eu insisto muito. Sabe por quê? Porque enquanto a gente quiser entender fora, a gente não vai sair do lugar. Entendo eu mesma, como eu funciono, como eu sou, o que me incomoda, o que eu gosto, porque se a gente parar e perguntar, quem daqui de pronto responde para mim o que você menos gosta da vida? De pronto, sem pensar. Ninguém. O que você mais gosta? Peraí, nunca falei de mim. Não é assim? Resposta? Então, gente, tentar entender lá fora, tentar entender o outro, eu só vou ter condições, quando eu souber de mim. Porque se eu souber de mim, eu sei como o outro funciona também. Então, é aí que está a chave de ser condescendente, ser paciencioso. Não é porque eu viro bonzinho, não. É porque eu sei como eu funciono. Então, eu olho o outro como espelho também. Mas se eu sinto isso, eu também sinto. Então, por isso que eu sempre chamo essa atenção, de que a gente estuda o livro dos Espíritos para que, a partir do estudo de quando está desencarnado, que os Espíritos estão do outro lado, que talvez nesse momento a gente tenha pessoas que fez pergunta lá e está aqui hoje encarnado. A gente precisa entender isso, né? E aí eu achei bonitinho, que ele falou assim, há coisas que a gente quer, há coisas que a gente sente e há coisas que a gente faz. Numa pessoa imatura, essas três coisas estão desalinhadas. Eu sei o que quero, mas não sei muito bem como é que são os meus sentimentos. Eu sei o que eu sinto e o que eu faço, mas eu não sei bem o que eu quero. Vira alguém confuso, vira alguém sofrível, sofre. Eu acho muito legal hoje, porque tem muita gente trabalhando a espiritualidade na pessoa como um ser para o trabalho profissional. Porque as pessoas, no momento que ela descobrir isso, começa assim, eu preciso começar a aprender o que eu não quero, porque pode ser o que eu quero, eu não sei ainda. Pela idade, pelo ambiente, pelo lugar que eu moro, pela relação que eu vivo, talvez eu não saiba, eu não sou obrigada a saber. Mas, eu já sei o que eu não gosto. Isso o Espírito sabe naturalmente. O que incomoda ele, o que ele não gosta. Prestem atenção, cheguem perto de alguém e falem, não gosto. Entra num lugar e fala, alguma coisa. Escutem vocês. Não é o outro que você tem que escutar, é vocês. É o corpo de vocês que fala. E aí, quando dá esse toque, escute, pai, mas por quê? Por que né? Eu entrei lá e... Ou, por que eu entrei e gostei? E quero estar de novo? Então, o que tem de afinidade naquele lugar e naquela pessoa comigo? Comigo enquanto essência, enquanto espírito. E aí eu vou automaticamente falando, esse não, então eu já aprendi, esse eu não quero, esse eu não gosto. Esse eu gosto, então eu vou fazer de novo. Entende? É assim que o Espírito está pedindo a nós, ego, que faça, que se descubra. Aí sim a gente vai conhecer poder. Aí sim. Se a gente conhecer. Então assim,
Para a gente passar a ser uma pessoa madura, e aí eu estou falando imatura, lá estava falando numa linguagem realmente de maturidade pessoal, mas eu estou usando aqui uma imaturidade espiritual. A partir do momento que eu faço essas três coisas, que eu começo a associar essas três coisas, gente, eu vou passar a fazer o que eu gosto. Mesmo que quem está perto de mim não goste. Mas eu vou respeitar a mim. E aí assim, eu pensei naquilo, o que eu senti? Deu um calor gostoso? Deu uma sensação boa? Então o pensamento tem a ver com o sentimento. Então como é que eu faço para pôr isso em ação? Que é o chakra, né? Central aqui, o que eu faço para pôr isso em ação? É isso que funciona. Só que isso dá trabalho? Dá. Aí a gente não fofoca do outro, porque não dá tempo. Porque a gente fica prestando atenção na gente. E não dá tempo de fofocar. Alguém me contava, peraí, que eu estou percebendo aqui comigo. Por isso, gente, não dá tempo de falar do outro. De pensar, você viu fulano que fala assim, que fala assado, que é mal, que não sei o quê. A gente começa a não ter tempo. Porque a gente está com o tempo ocupado com a gente. Certo? E aí, quando ele fala que a gente precisa evoluir, todo mundo se sente aonde? Num segundo ali? Indo do terceiro para o segundo? Acho que a gente já pode falar assim, né, gente? Porque primitivo não somos mais. Agora, fizemos errado porque queríamos ou fizemos errado porque não sabíamos? Por ignorância. Então, assim, muitas das vezes a gente sente culpa. E a gente tem que entender que toda vez que eu faço o meu melhor, que pode não ser o melhor na visão dela, mas era o meu. Se eu for sincero comigo, tá tudo bem. Porque eu fiz o meu melhor. Eu não estou esperando que o outro me aplauda. Eu preciso aplaudir. Porque daí eu me respeito. E é incrível. Mas façam o teste, experiência, porque não existe outra coisa a não ser fazer experiência. Procurem fazer alguma coisa, respeitar o que você é. Por exemplo, alguém chega e fala, vamos para tal lugar, vai estar assim, tal pessoa, está numa situação. E aí você não está, você não quer, por alguma razão. Mas às vezes a gente, né, por ego, por amizade, por relação, por respeitar o outro, barari, parará, você nem podia. Várias vezes você não podia fazer, não podia sair, não podia gastar dinheiro, não podia um monte de coisa. Mas você fala, tá, porque você é bonzinho. Aí você vai, você é bonzinho. Você fala pro outro e aceita. Só que você não respeitou você. Porque você simplesmente fala assim, não, hoje não quero, hoje não estou. Porque é muito difícil a gente falar, não, porque eu não quero. Já prestaram atenção? Quem fala com tranquilidade? Não quero. Porque senão o outro magoa. Por que o outro magoa? Ele está esperando o que de você? Entende? Então, essa dificuldade que nós temos muitas vezes, que a gente fica prestando atenção, que vai rolar, que vai ser do outro. E esqueço que eu tenho que olhar o que vai ser de mim. Eu fiquei feliz? Eu fui, fiz o gosto do outro e estava bom para mim? Não. Então, respeite você. E aí é ser maduro, né? Porque amadurecimento, ele só vem com essa força que você escolhe. Quando você aprende a escolher e não tem medo, escolhe e ponto, com coerência, tá tudo certo, não vai magoar ninguém. Porque se o outro ficar de bico, o problema é dele. É ele que ainda tem que correr atrás da maturidade dele. Você não tem que se sentir culpado. Mas eu fiquei assim chateada, porque a pessoa ficou de bico, ficou magoada. Quem tem que lidar com a mágoa? Se você olhar para o seu coração, você não falou nada que ofendeu, você apenas respeitou você, e o outro se magoou, o problema é seu. Mas na maioria das vezes a gente acha que é da gente. Entende o que eu falo de olhar para fora e não olhar para dentro? E não conhecer? Porque prestem atenção, não sei vocês se já tiveram oportunidade de estar próximo de quem tem firmeza. Firmeza, sabe assim? Que diz não com tranquilidade,
E você vê e fala, nossa, queria ser assim. E sai de cabeça erguida sem dor. Então esse é o autorrespeito, porque quando você faz isso de fora respeito, vai por mim. E aí a gente não pode esquecer que para evoluir, para a gente passar, quando ele fala, depende da evolução, depende do grau da evolução. O que é evolução, gente? É autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Pilares da coerência. Essas são as 3 coisas. Pensamento, sentimento, eu penso, eu sinto e eu acho. Se eles estiverem em conformidade, perfeito, vai dar certo. Não tenha medo. Pensamento. Sobre o que mais encontra espaço no meu pensamento? Essas são perguntas que eu quero que vocês façam para vocês. O que mais fica nos meus pensamentos? O outro, a casa, dinheiro, relação, amor por mim mesmo, pensar em mim. É isso que eu queria que vocês pensassem. Levem essas perguntas assim, o que mais ganha espaço no meu pensamento? Para poder trabalhar com eles. Sentimento. Quais sentimentos que mais percebo em mim? Porque não tem como eu dizer. É isso que eu falo que é um trabalho individual. Qual o sentimento que mais dá? Eu tenho, se eu parar e for bem sincera comigo, não precisa nem falar com os outros, mas assim, tenho muito medo. Tudo que eu faço com receio. Ou, sei lá, eu tenho muita raiva, ou eu tenho muita melancolia, ou não sei. Seja sincero com você, vai buscar lá. Lá, cada um tem o seu. E não tenha medo dele, traga ele, conversa, fala, bora conversar. Bora, eu sei que você está aí, é a tal da sombra. Você está aí, eu sei que você existe, você faz parte de mim, não tem problema. Nós não vamos brigar, só que nós vamos entrar num acordo. Eu vou dizer para você se você pode aparecer. E quando você pode aparecer. Tipo raiva. Sentiu? Só não pega no pescoço. Respira e fala assim, depois a gente conversa, raiva. Por que eu senti? Entende? É isso. E a ação, minhas atitudes estão em conformidade com esses dois? Quando eu faço alguma coisa, eu faço porque eu pensei muito, ele faz parte dos meus pensamentos. Eu sinto o que quando eu faço? Então, esses 3 não estão alinhados. Esse 3 não está alinhado. É fácil, gente. Ninguém falou o quê? Aliás, eu vim pensando aqui. Não, você estava falando sobre esses 3. Isso é muito legal para você fazer qualquer coisa. Assim. Qualquer coisa. Eu faço isso com meus pacientes o tempo inteiro. Mas é. Porque, justamente como você falou, quando você está alinhado, você fica tranquilo. É paz. É a tal da paz gostosa. Mas estou me sentindo tão bem. O que eu falo, às vezes prestem atenção numa situação que aconteça com vocês. Num pensamento que veio, numa atitude que vocês tinham que fazer, e vocês fizerem com tranquilidade, com calma, com um sentimento bom, depois que faz a ação, seja ela qual for, dá uma sensação de paz. Que se dá vontade de dividir, de compartilhar, que deu certo, que você está se sentindo bem. É muito interessante. Mas isso é uma percepção que a gente tem que ter. E aí, assim, propósitos declarados e propósitos praticados. Ou seja, eu falo isso, eu demonstro, eu falo para os outros, mas eu faço isso. É aquela história, né? Não faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Não pode. Tem que ser coerente. E isso aí ele fala assim, mas isso é psicologia. E quem falou para você que o espírito não é psicologia? Não tem que estudar? Quem falou para vocês que eu não consigo mais. Eu não consigo mais. Hoje, para mim, é uma coisa só. Tudo sou eu, porque eu sou parte desse universo, então tudo sou eu. A ciência sou eu. O que estuda a ciência sou eu, ou seja, eu sou um pedaço do universo experimentando. Eu tenho que me ver dessa maneira, por isso que eu tenho que me descobrir. Pensa um pouquinho que é difícil, gente, deixa a gente assim, por isso que a gente fica olhando para fora. Porque olhar para dentro é mais complicado, né? Para terminar, aí ele perguntou também, os da terceira ordem são todos malzinhos mesmo? Porque primeiro são puros. O médio, vamos dizer que nós estamos ali, né? Ele fala, não, uns há que não fazem o mal e nem bem. E é da terceira, gente. E eu falei,
Poxa, então acho que estou em terceira, porque eu também posso saber do bem, mas não sei fazer ainda tanto bem, naturalmente. Eu ainda penso para fazer bem. Tipo assim, eu sei que é uma ação boa para alguém, ou para mim, ou para, enfim, para a comunidade, seja o que for. Eu sei que é, mas entre eu saber e fazer, tem um pedaço aí que é, ou é preguiça, e vamos ser sinceros com a gente mesmo, ou é procrastinação, que fica assim, deixa pra amanhã eu faço, ano que vem eu faço, não é assim? Eu não tô falando de vocês não, gente, tô falando de mim mesmo, porque quando eu estudo, o primeiro que leva na canal na orelha sou eu mesma, né? Eu falo, nossa mãe, então assim, e aí eu virei e falei, não faz mal pros outros, mas também fica ali, né, alienado, sentadinho, falando, eu não faço mal pra ninguém, mas também não mexe uma agulha para ajudar em nada. A humanidade, sei lá, faz alguma coisa, nem que seja só para você, mas vai crescer, né? Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos ainda quando depara com uma oportunidade, né? Que a gente fala assim, lá vem um obsessor. Nós temos obsessor só do outro lado? Não, tem um monte de gente que tem obsessor pertinho. Às vezes tem obsessor dentro de casa. Vivo, encarnado. Que enche a paciência, não é assim? Às vezes a gente tem um vizinho, às vezes a gente... Enfim, obsessor não é porque está desencarnado, não, gente. É ali, ó, tá ainda, né? Há também os levianos, perturbadores, mais perturba do que são maus, que se comprazem antes da malícia do que malvadez, e cujo prazer é só perturbar, sabe? Sabe aquele que faz, tipo assim, você está passando, por exemplo, né? Está passando, ou alguém vai sentar, puxa a cadeira? Ô, gente, pense, porque isso é um espírito estovado, né? Não fala um negócio desse, né? Pelo simples prazer de, sabe, de ver o outro numa situação complicada e ele rir. Então, assim, não é maldade, mas não deixa de ser, né? Maldade. Você não mata ninguém, mas sempre que puder, dá uma passada de rasteira para ver o outro, para ele rir. Então, aí eu estou dizendo, isso acontece numa comunicação mediúnica? Sim, porque do outro lado vai ter igualzinho aqui. Vai ter aquele que já está ali se esforçando, vai ter aquele que sabe, está querendo fazer melhor, vai ter aquele que fala, não vou hoje não vou ler não hoje não vou no curso não. E eu estou falando espírito, viu? Que tem a vida a mesma coisa, só em outra fase, outra dimensão. Não vou não, deixa para amanhã, entendeu? Então, é do outro lado, é para escrever, é tudo a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Tá? Então, assim, na reunião mediúnica a gente vê a mesma coisa, tem que ficar esperto. Porque às vezes é engraçadinho, só perturbar a ordem da coisa. Sabe assim? Enquanto uns estão precisando de ajuda, vem uns assim para perturbar a brincadeira, sabe? Para tirar o sossego. E aí, assim, vai da afinidade que ele encontra no ambiente, ou no médium, tem tudo isso, né? Porque tem a história. Eu só me afino, só chega perto quem eu me afino, né? Eu só saio, eu só ando com quem eu quero. Concorda, gente? Então é isso, né? E aí, eu faço esse curso, gosto muito, está terminando, já vai terminar em um ano, vai estar dando já quase um ano, começou em novembro, acho que dezembro do ano passado, e vai terminar agora, maravilhoso, é o... Como é o nome? Juliano Posati. Juliano Posati, e ele faz vários cursos, ele tem o curso de mediunidade com autonomia, que a gente também está fazendo, né, o grupo de mediunidade está fazendo, e esse eixo, ele traz com uma clareza, assim, sabe, gostoso de estudar, com uma visão muito legal sobre Jesus, né, eixo, muito bom mesmo. Toda quarta-feira ele lança a aula, né, e tá muito bom. E esse aqui me chamou muita atenção, porque foi o dia que ele falou do Sermão da Montanha, e ele falou das atitudes, porque na verdade o Sermão da Montanha de Jesus foi basicamente falando sobre as atitudes, que nós devemos procurar mudar, ter uma reforma. E aí assim, você, o que você faz,
Você faz o que você pensa, portanto você é o que você pensa. Por isso a pergunta lá, o que mais fica nos seus pensamentos? Você vai descobrir quem você é. E para onde você tem que ir. E porque você tem que melhorar um pouquinho, às vezes, o pensamento. Ah, não consigo. Exercício. Veio o pensamento. Não, eu vou mudar. Você fica lá na caixinha do lado lá que eu quero pensar em outra coisa. Aí você vai pensando, pensando. Chega uma hora que a memória fala, ih, tem que jogar esse porque não está cabendo. Entrou outro novo. É isso que funciona. É desse jeito. Gente, acabou. Próxima segunda a gente vai continuar falando das escalas, mas aí mais gradativas aí.